Este é o trabalho de conclusão de curso do aluno Matheus Werneck Santana, intitulado Niterói 100% Renovável, Energia Solar e Eólica, Estudo de uma Possibilidade. A banca foi composta pelos professores Márcio Cataldi, professor Noel da Silva Ramachel, e eu, professor Marcos Teixeira, professor orientador. A defesa ocorreu no dia 12 de dezembro de 2023, às 8 horas, de forma remota. Bom dia, eu me chamo Matheus Werneck, vou apresentar o trabalho com o título Niterói 100% Renovável, Energia Solar e Eólica, Estudo de uma Possibilidade. Eu dedico esse trabalho como minha faculdade a Deus. O trabalho está dividido em 7 partes. Primeiro, introdução, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, resultados, conclusões, sugestões e referências bibliográficas. A energia elétrica, ela é um recurso muito utilizado na sociedade. Nós praticamente não conseguiríamos viver sem hoje. E para a geração dessa energia, a gente pode dividir em 2 tipos de fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis estão ligadas justamente ao ciclo de renovação do recurso que é utilizado. E as não renováveis também. E as renováveis são fontes que os recursos naturais são de mais fácil acesso e inesgotáveis em muitas vezes, como o caso da energia solar e eólica. No Brasil, nosso cenário de geração elétrica ele está basicamente estruturado em cima da geração renovável, principalmente liderado pelas hidrelétricas. Essas fontes, tanto renováveis quanto não renováveis, têm impactos associados ao seu ciclo de vida. E isso é um desafio que nós estamos enfrentando, muito também por conta das mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo, por conta do agravamento do efeito estufa e gerado pela emissão de gases que pioram essa situação, né? Aí a proposta desse trabalho é avaliar as fontes renováveis em Niterói para levantar essa discussão sobre se a possibilidade de ter uma sociedade com 100% de energia dessas fontes renováveis e usando a solar e a eólica como base para o estudo. Os objetivos desse trabalho: estimar a demanda de energia elétrica consumida em Niterói, avaliar a disponibilidade de área para instalação de geração fotovoltaica, avaliar a disponibilidade da área para geração eólica, com base na modelagem usando o software SUN, System Advisor Model, estimar a geração de energia fotovoltaica para a cidade e, com base no SUN também, estimar a geração eólica para a cidade. Avaliar diferentes cenários de uso dessas 2 fontes e depois propor soluções e recomendações. Fundamentação teórica: aqui nós consideramos a geração de eletricidade no mundo, 68,6% não renovável, no Brasil 82,9% é renovável. Aqui temos a resolução normativa da ANEEL, que regulamenta a classificação da microgeração distribuída, que foi o que utilizamos nesse trabalho, com potência máxima permitida para ser instalada de 75 kW, e existe a possibilidade de se conectar ao sistema, ao SIN, Sistema Interligado Nacional, para injetar a energia excedente na rede, produzida na unidade. Geração fotovoltaica e energia solar. Aqui nós consideramos que o recurso solar ele varia de acordo com fatores ambientais, né? Latitude, longitude, temperatura, nebulosidade, época do ano. E também utilizamos o conceito da lei do cosseno, nos diz que para os nossos módulos fotovoltaicos terem uma produção, uma eficiência de produção, os raios solares têm que estar perpendiculares ao plano desses módulos, a incidência desses raios. A eficiência dos módulos, nós consideramos, a literatura que diz que vai de 13% a 19%. No nosso trabalho de modelagem foi considerado o máximo, que é 19% pelo SUN. E o fator de capacidade, nós consideramos, de acordo com a ANS, o relatório que eles disponibilizam, para fazer um comparativo entre o que foi encontrado no trabalho e o que realmente está acontecendo na realidade. Aqui a distribuição de Weibull sobre o vento, né, a distribuição das velocidades predominantes, as frequências, a distribuição da velocidade do vento e as suas frequências no local de estudo. Para isso a gente utilizou os dados disponíveis no site da CEPEL, do novo Atlas Eólico. Pegamos o fator K, que dá a forma da curva de Weibull, e a velocidade média, junto com a altura de referência desses 2 dados. A metodologia foi dividida em 7 fases. Na fase 1, a gente vai estimar o consumo de energia na cidade, utilizando dados do IBGE, dados da EP, do Anuário Estatístico, e estimar o consumo em 2041. Na fase 2, vamos definir possíveis áreas para instalação dos sistemas e aí vamos fazer a aplicação de um fator de viabilidade das áreas. Esse fator foi utilizado para reduzir o superdimensionamento do nosso estudo, uma vez que as áreas mapeadas elas podem ter locais com inviabilidade de instalação.
Então, nós reduzimos 50% a área disponível que encontramos no mapa de uso do solo do CIGEL, Niterói. Fase 3, dimensionar o sistema padrão fotovoltaico. Aí utilizamos os dados do próprio SAM, que ele disponibiliza na biblioteca dele, tanto de inversor, de módulos, modelos, marcas e tudo. E utilizamos o modelo PVVAT, que é o modelo mais simplificado do software, não tem modelagem financeira, só mesmo para comparar as potências e energia produzida. E utilizamos uma depreciação do sistema para calcular daqui a 20 anos, né, da data que foi medido, 20 anos para frente. Fase 4, estimar o potencial de produção a partir dos dados do sistema padrão, que fizemos na fase 3. Vamos utilizar os dados das áreas que nós consideramos e calcular o potencial de produção. Para isso, utilizamos dados CIGEL, das áreas de Niterói, e utilizamos o critério de viabilidade e estimativa para 2041, através da depreciação. Na fase 5, dimensionamos o padrão eólico, o sistema padrão eólico. Para isso, utilizamos os dados do SAM novamente, dados da CEPEL, o modelo WIND, que também é um modelo simplificado para dimensionar sistemas eólicos no SAM, e também consideramos a depreciação do sistema, da produção desse sistema para 2041. Na fase 6, estimamos o potencial de produção eólico, cruzando esses dados do sistema padrão com as áreas disponíveis, usando critérios de viabilidade e fazendo uma estimativa para 2041. Por fim, na fase 7, criamos os cenários, né, de utilização das áreas e comparamos o potencial de produção em cada cenário com a demanda de consumo de Niterói. Na fase 1, como falei anteriormente, coleta de dados de população e consumo per capita. No segundo ponto, curva de crescimento populacional a uma taxa decrescente, que nós consideramos, balizado num estudo do IPEA, onde diz que há uma desaceleração do crescimento populacional no Brasil. Na terceira fase, utilizamos uma linha de tendência a partir dos dados que coletamos do consumo per capita no estudo da EP. E no quarto ponto, cruzamos o consumo per capita com a população de Niterói e encontramos a estimativa de consumo. Na fase 2, coletamos os dados de mapa do solo de Niterói, definimos 4 áreas de interesse para esse estudo: agrícola, comércio e serviços, não construído e residencial. E no terceiro ponto, fizemos essa redução dessas áreas em 50%. Na fase 3, definimos um sistema padrão de 1 kW pico na parte do sistema solar, né? Com área, e esse sistema, calculado pelo SAM, deu uma área de 5,26 metros quadrados de módulos. A partir desse sistema mínimo, né, básico, nós simulamos quatro orientações diferentes, norte, sul, leste e oeste no SAM. A partir dessas orientações, a gente fez uma produção média das simulações, né? E, por fim, estimamos a depreciação dessa simulação média para 2041. Após isso, para calcular o potencial de produção de energia solar, nós utilizamos o critério de viabilidade, que era não possuir uma potência instalada por lote maior do que 75 kW, para não descaracterizar a microgeração distribuída, e possuir uma área mínima maior ou igual à área mínima do sistema, ou seja, o lote deveria ter uma área mínima igual ou maior à área do sistema para poder ser instalado. E no segundo, estimamos o potencial de produção em 2022 e 2041. Na fase 5, na parte do sistema eólico, nós simulamos 2 extremos que encontramos na biblioteca dos modelos disponíveis que mais se adequavam à curva de distribuição dos ventos na área. Então, selecionamos um modelo de 6 kW de potência e um de 60 kW. No SAM, a gente escolheu o que teve o melhor desempenho. E aí, depois que nós escolhemos o sistema padrão de 6 kW, que foi o que teve o melhor desempenho, a gente estimou a produção em cima desse modelo, desse sistema. Consideramos também uma depreciação para 2041, e nesse caso foi de 1,6% ao ano, baseado numa literatura disponível pela EP também. Aqui o critério de viabilidade foi um pouco diferente da parte do solar, que nessa fase nós consideramos que para a área necessária mínima para a instalação do sistema eólico, deveria ter um raio igual ou maior a 2,5 vezes o diâmetro do rotor do aerogerador. E o segundo ponto, também, como na primeira parte, ter uma potência máxima instalada de 75 kW. Na fase 7, foi a criação dos 5 cenários de produção de energia, eólica, solar e o consumo de Niterói. E comparar esses cenários criados com o consumo de Niterói. Os cenários que nós propomos foi uso de todas as áreas com fotovoltaica, uso da área residencial com fotovoltaica, uso da área comercial e não construída com fotovoltaica. 4, uso
das áreas não construídas e agrícola com eólica, e 5, o uso da área agrícola com eólica. Agora vamos para a parte dos resultados. Na população de Niterói, em 2020, encontramos 431.758 habitantes. Esse dado foi coletado no IBGE. Em 2041, nossas estimativas deu que teremos 488.958 mil habitantes. O consumo per capita do estado do Rio foi tirado do Anuário Estatístico da EP. Em 2022, deu que o consumo per capita era 2.132,73 kWh por ano, por habitante. Em 2041, a partir da linha de tendência traçada no Excel, chegamos a 1.467,7 kWh por ano por habitante. Cruzando os dois dados, chegamos ao consumo estimado total em 2022 de 1.027.459 MWh por ano, estimativa, e 2041, 717.643 MWh por ano. Aqui é o resultado da simulação das 4 direções, das 4 orientações no SAM, norte, leste, sul e oeste. A média deu 1.283 kWh por ano. Aqui foram o número de sistemas fotovoltaicos padrão instalados, ou seja, de acordo com aqueles critérios. Essa foi a quantidade de sistemas que foram possíveis instalar dentro das áreas consideradas. Aqui um comparativo do potencial de energia produzida com as áreas, com a quantidade de área e o tipo de uso do solo. Esse é o gráfico da depreciação da produção do sistema padrão. Podemos observar que em 2022 produziu 1.283 kWh por ano e em 2041, 1.101 kWh por ano. E aqui a comparação de 2022 com 2041, percebemos que teve uma redução de 14,15% na produção. E agora vamos para a parte da eólica. Aqui são os dois sistemas, o resultado dado pelo SAM, a tabela resumo dos dois sistemas que nós simulamos, 60 kW e 6 kW pico, né, de potência. No fator de capacidade, nós podemos ver que o sistema selecionado, que obteve maior desempenho, teve um fator de capacidade de 14,10%, né, acima do 60 kW, apesar da produção do de 60 kW ser maior do que o de 6, existe um critério que colocou ele na frente, que foi a quantidade de sistemas que conseguimos instalar nas áreas, pelo fator limitante de área em relação ao diâmetro do rotor. Aqui temos a curva de distribuição dos ventos, comparada à curva de potência do aerogerador selecionado. Podemos ver que os ventos disponíveis na área, eles não conseguem suprir a curva de potência, no sentido de atingir a demanda, a potência máxima do aerogerador. Isso também pode ser um fator que contribuiu para baixo fator de capacidade do sistema eólico, tanto do 60 kW quanto do 6 kW. Aqui a tabela com a produção de energia. Vale ressaltar que nesse ponto nós consideramos comércio e serviço, porque essas áreas normalmente já têm uma instalação de prédios e seria inviável instalar nessas áreas, então a gente estava procurando áreas que tivessem um lugar disponível sem construção, então a gente pegou a área não edificada e agrícola, residencial também a gente consideramos pelas mesmas coisas. Aqui a depreciação do sistema considerado, 6.243 kWh por ano em 2022 e 2041, 4.595 kWh por ano. A redução na produção, comparando 2022 com 2041 na eólica, foi de 26,4%. Aqui já são os cenários considerados. Podemos perceber que o cenário que foi mais promissor assim, para a produção de energia e suprir a demanda de Niterói foi todas as áreas com fotovoltaica, chegando a 2.834.370 MWh em 2022 e em 2041 teve uma redução, muito também pela depreciação do sistema. Aqui temos o resultado das áreas com eólica, podemos ver que não teve uma produção satisfatória e não teria o potencial de suprir a demanda de Niterói. Aqui colocamos em percentual a produção em relação à demanda de Niterói. Então, podemos observar que todas as áreas com fotovoltaica, no ano de 2022, conseguiu atender 275,86% da demanda de Niterói. Em 2041, atendeu 339,05%. Apesar da produção ter diminuído, a capacidade de atendimento da demanda aumentou pela redução do consumo per capita, de acordo com como vimos anteriormente. E agrícola, com eólica, foi o pior resultado para suprir a demanda, e ficou em 0,04%. Aqui os gráficos ao lado, mostrando em vermelho a demanda atendida em 2041, azul em 2022. A gente pode observar de 1 a 5 os cenários considerados. De acordo com a realização desse trabalho, eu chego à conclusão que
existe potencial de suprir a energia de Niterói com o painel fotovoltaico, com a instalação de sistemas fotovoltaicos, e não é a mesma coisa para o sistema eólico. Isso pode se dar pelo recurso eólico que é baixo na região, e os sistemas também que foram considerados no trabalho, que estavam disponíveis no SAM, não possuíam uma eficiência, uma curva de potência que conseguisse extrair o máximo da característica dos ventos do local. Algumas considerações e sugestões sobre o trabalho. Pode ser utilizado outros softwares para dimensionar os sistemas e comparar os resultados. Podemos agregar modelos financeiros para fazer uma viabilidade econômica, além dessa viabilidade técnica que foi feita. Considerar a limitação na produção solar apenas durante o dia. Isso é um fato importante que deve ser falado nesse trabalho. Todo esse trabalho foi balizado na quantidade de energia e não na demanda de potência, uma vez que a energia solar, principalmente, ela só é produzida durante o dia. Então, assim, necessitaria de alternativas para estocar essa energia, para poder, por exemplo, fornecer a energia gerada por essa fonte na parte da noite. Então, isso tem que ser analisado e tem que ser dito também que não é demanda de potência, sim é demanda de energia. E avaliar os impactos sociais e ambientais provenientes de uma instalação de painéis solares em grande escala numa cidade como Niterói, e utilizar outras metodologias e considerar outros tipos de geração distribuída. Por exemplo, mini geração. Na mini geração, já aumentaria a potência máxima instalada. Isso poderia dar uma vantagem para os sistemas eólicos. É isso. Muito obrigado. Deixa eu passar.